Bom dia, a Saber Viver Lisboa TV vai hoje dar-lhe a conhecer a programação de 2013-2014 do Teatro São Luís e do Teatro Maria Matos. Primeira, uma palavra especial de acolhimento a todos os representantes dos órgãos de comunicação social presentes. Uma segunda palavra especial de acolhimento agradecendo a presença da Sra. Vereadora, que nos honra nesta sessão. Em terceiro lugar, algumas palavras também relativamente à escolha que fizemos este ano de apresentação conjunta das duas temporadas. Uma primeira razão, obviamente, poderá ser evocada no sentido mais pragmático de conjugação de recursos, no sentido de otimizarmos esta apresentação no início de atividade, numa situação de retoma da atividade cultural em Lisboa, que é sempre muito intensa. Um segundo aspecto tem a ver, obviamente, com o facto de juntarmos, e esta conjugação de apresentações não é inédita, já o fizemos no passado, e achamos que ocasionalmente será interessante no mesmo enunciado juntar em contraponto estas duas apresentações programáticas das temporadas de dois teatros municipais que, na sua diversidade e sob gestão da EGEAC, são responsáveis por uma boa parte da atividade e da oferta em espetáculos cênicos da cidade de Lisboa. Portanto, enfim, uma razão mais do foro programático e estratégico que também, de alguma maneira, me apraz sublinhar aqui. Resta-me apenas, nesta curta intervenção, agradecer muitíssimo e felicitar os diretores artísticos dos teatros, obviamente, que são os primeiros responsáveis pela programação, as suas equipas de programação, como é óbvio também, e também, e por último, agradecer a todos os artistas e a todas as entidades envolvidas na construção e no cumprimento destas duas programações, destas duas temporadas de programação, que vamos agora ter o prazer de ouvir em detalhe. Portanto, para vos esclarecer um pouco sobre a estrutura desta sessão, primeiro passarei a palavra a Marta Puter, que irá apresentar a programação da temporada 2013-2014 do Maria Matos Teatro Municipal. Em seguida, passarei a palavra ao José Luís Ferreira, que fará o mesmo no caso do Teatro São Luís. E, por último, encerrará a sessão a Sra. Vereadora da Cultura. Muito obrigado. Tem a palavra, então, o Marco. Bom dia. Bom dia, Miguel, Catarina, Luís. Ao longo dos últimos 5 anos, o Teatro Maria Matos tem, como sabem, desenvolvido um trabalho na área da criação contemporânea, no teatro, na dança, na música, também na área de criação para crianças e jovens. E este trabalho tem sido desenvolvido em resposta a uma missão clara que foi de facto definida pelo Conselho de Administração da EGEAC e pela delegação da Câmara Municipal de Lisboa. E o nosso trabalho tem sido, e tentamos criar, neste sentido, uma programação com uma definição clara e com uma cara própria. Esta programação tem basicamente 5 pilares de sustento. O primeiro é a aposta forte na coprodução de companhias nacionais, companhias portuguesas. É um esforço continuado e intensivo. Em segundo lugar, a realização de uma programação internacional de referência e um apoio à internacionalização da criação portuguesa. Em terceiro lugar, a colaboração com outras instituições e o trabalho em rede. A quarta, um trabalho com públicos, onde destaca claramente o nosso programa para crianças e jovens. E, em último lugar, a participação continuada no debate à volta de temas da atualidade. De facto, na temporada que vai iniciar agora, na sexta-feira, não vamos fazer mais do que continuar este trabalho. Porventura,
é um projeto indicado em contramão à necessidade que existe tanto na nossa sociedade de consumo dos highlights e das novidades mas pronto, nós acreditamos que o teatro municipal é sobretudo um fator, e sobretudo nestes tempos de crise em que se torna cada vez mais difícil manter a criação viva e a criação continuada, o trabalho dos artistas, de facto, manter isso a um ritmo continuado. Acho que nestes tempos o Teatro Municipal tem como primeira missão ser um fator de estabilidade, ser um fator de dinamização, um sítio que traz uma certa calma, que trabalha uma velocidade cruzeira. É isto que queremos fazer ao longo da próxima temporada. No nosso trabalho, esquematicamente, queremos ativar, valorizar três eixos de trabalho. O primeiro é a relação com os artistas e com a criação artística. A segunda é a relação com os públicos e com os espectadores, que obviamente é um elemento mais importante na programação artística. E a terceira é a relação com o contexto, com a sociedade em que vivemos e com o qual nos relacionamos necessariamente. Em relação à criação artística, como já disse, a coprodução é um elemento importante na nossa programação. Nestas coproduções nós procuramos sobretudo a continuidade, ou seja, nós tentamos olhar para a obra de um artista como uma obra completa, uma œuvre, como se diz em francês. Não é um trabalho único que nos interessa, a obra é única, mas é a continuidade do trabalho da carreira do artista, carreira artística. Isto tem como vantagens que, obviamente, que um artista tem a capacidade de ir melhorando o seu trabalho, não é, ao longo dos anos, e também acho um elemento muito importante que a relação com o público vai se aprofundando. Cada vez mais o diálogo entre artista e público tem tempo e espaço para se formar, para se desenvolver. Este ano temos 11 coproduções diferentes, que é ao ritmo de mais ou menos uma coprodução por mês. Eles estão todos mencionados aqui no nosso dossiê, mas se calhar vale a pena destacar algumas. Um projeto que acho particularmente interessante, que é uma criação de Gonçalo Waddington e Carla Maciel, que eles vão fazer um texto que se chama McBain e que foi escrito especificamente para elas por um dramaturgo holandês, Gerard Jan Reinders, que é um dos grandes dramaturgos da atualidade, e que vai criar uma ligação entre este casal de artistas, de atores, e com dois outros casais famosos. Um é o casal Macbeth and Lady Macbeth, e o outro é Kurt Cobain e Courtney Love. Um outro projeto, os outros projetos que merecem... Bem, é difícil destacar, porque gostava de destacar tudo, e sempre um exercício um bocado ingrato, mas também temos uma nova coprodução com Ana Borralho e João Galante, que no ano passado criaram o Atlas, no Teatro Maria Matos, que é um projeto que ainda está em digressão internacional, tem tido um sucesso absolutamente extraordinário. E uma nova criação na Marlene Freitas, na área da dança, que se chama Baile de Titãs, e que no ano passado fez um trabalho também de grande qualidade e mesmo inesperado com a peça Paraíso, que na altura também coproduzimos. Bom, dentro desta ideia de coprodução e de trabalho com os artistas, um outro evento de destaque, de importância na nossa programação, é nos meses entre outubro e novembro. Vamos acolher com muito prazer duas companhias de teatro, a Mala Voadora e o Mundo Perfeito, que são companheiros de estrada do Teatro Maria Matos, certa medida. Nós temos acompanhado o trabalho deles e eles têm feito várias coisas no nosso teatro. E vamos festejar os 10 anos das duas companhias.
Isto vai acontecer ao longo de 40 dias, sim, um bom bocado da nossa programação agora deste trimestre, em que vamos apresentar peças de repertório. Cada companhia apresentará 3 peças, também haverá 2 novas criações, uma de cada, um programa paralelo com lançamento de livros, a apresentação de filmes, conversas. E para iniciar isto tudo, no fim de outubro, no dia 26, juntamos os 3 aniversários, também o aniversário do próprio teatro, para fazer uma grande festa. Vai ser uma maratona de 10 horas, em que vão participar 60 artistas, que são todas pessoas que já alguma vez trabalharam com uma ou outra companhia, ou ambas, e que vão ao longo de 10 horas, entre 4 da tarde e 11 da manhã, apresentar intervenções, espetáculos, performances, textos. O público terá a possibilidade de entrar e sair como quiserem. O trabalho que fazemos, a coprodução com os artistas, não para com a estreia. Acho que a coprodução é sempre um investimento antes, que é um investimento de risco, de querer estar com elas, mas também é um investimento depois. No nosso trabalho, o que acontece depois da estreia também tem importância, porque é importante que uma peça continue a viver. E uma iniciativa importante nesse sentido é a Rede 5 Sentidos. Alguns de vocês já conhecem, porque já existimos há 4 anos. 5 Sentidos são 5 teatros em Portugal, que nos últimos 4 anos coproduziram ou apresentaram em conjunto 80 peças diferentes do território português, em 5 cidades. Então, o Teatro Maria Matos, eu próprio, esteve envolvido em 50 destes 80 como coprodutor, apresentador. E este rede não só vai continuar nos próximos anos, até agora teve apoio por parte do CREN, com fundos europeus. Este apoio acabou, o programa acabou, mas nós vamos continuar, e não só isso, vamos alargar a rede e agora vamos ser 10 teatros diferentes. Para além do Teatro Viriato, o Centro Cultural Vila Flor, o Teatro Municipal da Guarda, Virgínia, entre os novos, e o Teatro Maria Matos, que já faziam parte da rede, agora entram também o Cine Teatro de Estarreja, o Espaço do Tempo, em Montemoro Novo, o Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra, o Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, e o Teatro Nacional de São João. E acho que isto pode ser um instrumento, uma ferramenta importante na descentralização, mas também no sentido de continuar a vida das produções que nós fazemos, a vida das coproduções, porque acho que é extremamente importante que as peças não morrem logo a seguir da estreia, logo a seguir de 5 ou 6 apresentações em Lisboa. Isto é um aposto grande para os próximos anos. Não é sempre fácil, mas acho que vale a pena fazer este esforço, não só para os artistas, mas também para os públicos em todas estas cidades. Um outro elemento importante da nossa programação é a programação internacional, tem sido desde o início. Neste contexto, a nossa resposta à crise e à situação difícil atual não tem sido uma resposta de desistir desta programação, mas antes pelo contrário, nós temos estado à procura de soluções alternativas através de parcerias com outras estruturas, também de maneira importante apoios por parte da Comunidade Europeia, fundos europeus, para manter a nossa vocação a nível internacional. Nós vamos apresentar 10 artistas internacionais na nossa programação agora, que também é um número importante, relevante. Bom, mais uma vez, falando sobre algumas destas produções, na área da dança, obviamente é fácil destacar o Ivan de Quebos como uma peça histórica que vai ser reposta, o What the Body Does Not Remember, uma peça que tem 25 anos e que na altura criou uma reviravolta na dança contemporânea. Outra, uma nova criação da Meg Stewart, Bill to Last, que ela criou em conjunto com o Münchner Kammerspieler. Mas para além disso, por exemplo, eu estou
estou assim, pelo menos assim, tão feliz com a possibilidade de apresentar uma coreógrafa da Croácia, que é Ivana Müller, que vai apresentar 2 peças. Não é conhecida, vai ser a estreia em Portugal, mas acho que é um trabalho notável, que lá fora já teve o seu reconhecimento e agora finalmente vamos poder apresentar aqui. Na área de teatro temos, obviamente, fantástico o Forced Entertainment, mas também, por exemplo, acho relevante mencionar 2 criadoras que criaram no ano passado peças que têm muito a ver com o estado atual das coisas e com o sentimento de desintegração e do sentimento de fim que existe nas sociedades ocidentais atuais. Uma é um criador da Hungria, onde, como sabemos, existe de facto uma importante crise democrática, que é o Coronel Mundruço, que é uma peça que a Teatro Maria Matos vai coproduzir, que se chama The Day of My Great Happiness, mas não é nada sobre felicidade. E o outro é Toshiki Okada, que é um criador japonês e que criou uma peça em resposta, de facto, à crise que se instalou na sociedade japonesa, que se calhar já existe há mais tempo, mas que se agudizou com a crise de Fukushima, com o desastre. Bom, neste contexto de programação internacional, também é importante mencionar a rede House on Fire, que é uma rede de 10 teatros a nível internacional, que já existe e que tem sido esta rede exatamente que tem possibilitado a nossa presença a nível internacional, também a presença de artistas portugueses a nível internacional. Em relação ao contexto, a relação com a sociedade, queria mencionar um projeto chave, que é um projeto que desenvolvemos também no contexto da rede House on Fire, ou seja, como um projeto portado por vários teatros internacionais e que aqui em Lisboa tem o título em inglês There is no such thing as society, que é a frase famosa de Margaret Thatcher e que de uma maneira cínica, irónica, trata de um problema central da nossa sociedade hoje em dia, que é a tensão entre o indivíduo e a comunidade, o que é individual, o que é comum, que obviamente tem sido um problema recorrente ao longo da história da humanidade, desde a Res Pública de Platão, tem sido um problema central no pensamento político, filosófico, mas nestes tempos acho que ganhou uma relevância e importância renovada e nós ao longo da temporada com os outros teatros vamos trabalhar este tema. Vai ter 3 fases, ou 4 de facto, para além de uma introdução agora em setembro, tem 3 fases, uma será dedicada de facto vamos utilizar as 3 palavras-chave da Revolução Francesa, que é a solidariedade, a fraternidade e a liberdade. A solidariedade tratamos em dezembro, depois em março a fraternidade e depois, por volta do 25 de abril, dos 40 anos da liberdade em Portugal, vamos falar sobre a liberdade. Em cada um destes momentos vamos apresentar novas criações, encomendas que foram feitas por artistas especificamente para à volta destes temas, mas também debates, apresentações de filmes, são programas um bocado multimédia. Agora em setembro queria destacar, para além de Ivana Müller, que vai apresentar a peça In Common, e o Roger Bernard, que vai fazer uma representação de um filme de 79, que foi na altura feito numa fábrica ocupada por trabalhadores em Espanha, e ele faz uma peça à volta disso. Também temos a presença de Harald Welzer, que é um psicólogo social alemão, que vai falar sobre um projeto muito interessante, acho eu, que se chama Futuro 2, Futuro 2.0, se podia dizer,
e que é um conjunto de exemplos de pessoas que tentam criar outras maneiras de estar na vida e fugir um bocado ao consumismo, a sociedade de consumismo em que estamos a viver, de desperdício, e que procuram outras maneiras não só de viver na sua vida, nas organizações e na sua vida pessoal, mas também há líderes de empresas que já não procuram só o lucro, mas procuram produtos de qualidade, o bem-estar dos trabalhadores, que de facto a sustentabilidade ecológica da sua produção. Bom, um outro elemento que acho que é importante, uma outra parte da nossa programação que tem muito a ver com o contexto em que fazemos o nosso trabalho é o ciclo Teatro-Música, que desenvolvemos em parceria já há 3 anos com a Fundação Carlos Gulbenkian. A especificidade do teatro musical contemporâneo, de facto, tem 2 problemas. Em primeiro lugar, é um género bastante caro, porque implica um grande número de pessoas, músicos, cantores, normalmente é mais caro do que teatro ou dança. Em segundo lugar, é também uma forma de arte que tem dificuldades em atrair o grande público, por ser, muitas vezes, por falar em linguagens contemporâneas que não são sempre fáceis ou evidentes. E assim, esta colaboração entre a Fundação Gulbenkian e o Teatro Maria Matos não só junta meios financeiros e know-how, mas também públicos de 2 instituições, uma mais vocacionada para a música e a outra mais para o teatro. Este ano temos acho eu, uma programação mesmo extraordinária, acho que é a melhor que conseguimos até agora, neste ciclo Teatro-Música, com 2 coproduções, uma já que estreia esta sexta-feira, que é uma coprodução entre Gulbenkian e Maria Matos, uma peça de Marco Martins, acho que com um grupo de colaboradores fabulosos, assim, que é o Marco, mais a Sofia Dias e Vítor Roriz, tem também o Gonçalo Tavares, que escreveu o texto, e o Pedro Moreira, que recebeu uma encomenda de criação por parte da Gulbenkian para fazer uma nova composição. Uma outra coprodução é uma peça de Joana Sá, sobre o qual também estamos com grande expectativa e super contentes de poder avançar com este projeto, que se chama Elógio de Desordem, por acaso também inspirado por um trabalho de Gonçalo Tavares. E depois 3 nomes da cena internacional importantíssimos, uma peça encenada por Katie Mitchell e criada uma composição também de um português e a coprodução da Fundação Gulbenkian, Vasco Mendonça, que estreou no Festival de Aix-en-Provence agora no verão passado, e que teve um sucesso notável junto do público, da imprensa. Ou seja, esse, com certeza um momento alto da temporada. Depois é uma criação de composição de Luca Francescone, que vai ser encenado por Fura deles Baus, da Catalunha, e finalmente este vai ser apresentado na Fundação Gulbenkian e finalmente também na Fundação Gulbenkian uma cocriação de Andrés de Kersmacher e Boris Charmans, Partita 12. Em relação ao público, agora vou quase acabar, há duas coisas que ainda queria destacar. Muito importante para nós a nossa programação para crianças e jovens, como já disse, é um elemento estruturante da nossa programação. Também nesta área temos vindo a dinamizar muito a criação contemporânea. Temos feito nos últimos anos 18 encomendas e coproduções, todas elas com digressões importantes a nível nacional e algumas até a nível internacional. E agora na temporada 2013-14 vamos apresentar de novo 8 novas criações, 2 reposições e um novo formato que se chama Livros com Pernas para Andar. Bom, nas novas coproduções, há nomes que já conhecemos, como Joana Providência, Aldara Bizarro, também uma nova peça de Margarida Mestre,
mas também há nomes novos para o Teatro Maria Matos, como Regina Guimarães e a Carla Galvão, que vai fazer uma nova peça com Cristina Alfaiate. O projeto Livros com Pernas para Andar é um novo projeto que junta, de facto, o que vamos fazer é trazer livros para a infância para o palco. E a Susana Menezes, que é responsável por esta programação, convidou ilustradoras de livros para a infância para, em conjunto com autoras, para traduzir os seus desenhos para um formato 3D. E os autores vão então contar os livros às crianças neste contexto. Neste momento há 3 destes projetos que estão definidos. Uma com a ilustradora Yara Cono, outra com André da Tria e a terceira com Bernardo Carvalho, sempre em colaboração, como disse, com o ator. E finalmente, nesta área, só entre vírgulas, não falo aqui sobre a nossa programação de música porque ela já foi divulgada em conferência de imprensa ou num press release antes das férias, e acho que não vale muito. Tratamos assim a chegar ao fim do tempo. Obviamente esta programação para nós é importante, mas como disse, acho que não vale a pena voltar a repetir esta informação. Para acabar com o nosso trabalho em relação ao público, há uma novidade que também vai-nos... é novo, porque começou mesmo agora no 1 de setembro, que é uma nova rede internacional do qual a Maria Matos vai fazer parte, que se chama Create to Connect. É sustentado, portanto, por 10 parceiros internacionais, dos quais, para além de nós, por exemplo, de Rotterdam Discovery, Parque de la Villette, em Paris, uma pequena organização muito engraçada que se chama Walking Theory, de Belgrado, e 7 outros, então. E esta rede tem como objetivo, de facto, trabalhar a relação entre artista e público. O que vamos fazer, de facto, nesta rede é tentar reinterpretar e reativar esta relação em vários contextos, através de intervenções no espaço público, através de formas de teatro participativo, também trabalhos artísticos com a comunidade, e vai-nos possibilitar, de facto, desenvolver um trabalho que já temos feito nos últimos anos, de sair do teatro, ir para a rua, encontrar novos públicos, e a partir agora, mesmo de setembro, vamos poder alargar este trabalho com o apoio destes parceiros e com financiamento por parte da União Europeia. Bom, a temporada de 2013-2014 aproxima-se velozmente. Precisamente de hoje a uma semana abrimos as portas com um programa intenso, plural, pluridisciplinar, a que chamamos a Festa de Abertura. A estreia mundial do espetáculo Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, Roi du Cambodge, ou em português, a história terrível mas inacabada de Norodom Sihanouk, Rei do Camboja, do Teatro do Soleil, numa colaboração com o Festival de Outono de Paris e com o City Français, é o acontecimento mais significativo desta verdadeira Festa das Artes. A epopeia cultural em si mesmo, este espetáculo renasce da encenação histórica que Ariane Bouchkine fez em 1985, numa altura em que a herança do regime Khmer Vermelho começava a ser conhecida em toda a sua amplitude e a figura de Norodom Sihanouk surgia como o epítome de toda a ganga diplomática que envolvia as diferentes frentes da Guerra Fria. Dirigido por 2 enormes atores da companhia, Georges Bigot e Delphine Couture, este espetáculo é protagonizado por mais de 3 dezenas de atores e músicos cambojanos, oriundos de uma escola de artes muito especial, chamada Phare Ponleu Selpak, em Battambang, e resultou de um trabalho de quase 8 anos, que é um exemplo de um encontro improvável de linguagens, de línguas, de culturas teatrais em ação. Norodom Sihanouk apresenta-se em 3 dias, em 2 modalidades diferentes. No dia 19 de setembro, a primeira época, a primeira parte do espetáculo. Dia 20 de setembro, a segunda época, que esta sim nunca teve apresentação anterior a Lisboa, portanto estará aqui em estreia mundial. E no sábado, dia 21, com a oportunidade de ver o espetáculo integral, uma sessão também ela épica de 7 horas, com bastantes intervalos pelo meio. Com a apresentação deste espetáculo, dá-se início ao programa Paris-Lisboa,
iniciativa das duas cidades para comemorar o aniversário do respectivo Pacto de Amizade e que já permitiu à mesa uma representação bastante expressiva da criação contemporânea portuguesa em Paris, tendo agora o seu reverso com um programa que aqui se inicia e depois se espalha pela cidade em iniciativas múltiplas, que a nossa vereadora nos falará depois. Mas já antes, a partir da próxima quarta-feira, dos 8 dias, dia 11, o teatro, este espaço, os faias adjacentes, vão ser invadidos por algumas dezenas de instrumentos, todos desenhados e construídos pelo músico Vítor Gama, numa exposição realmente interativa em que os públicos vão ser convidados a tocar, literalmente em ambos os sentidos da palavra, a descobrir com o seu próprio corpo todo o potencial expressivo que estes instrumentos guardam para nós. Um dos segredos mais bem guardados da música portuguesa, o Vítor Gama, estará por aqui sempre com os seus músicos para nos ajudar a descobrir os seus instrumentos e o que fazer com eles, e ainda nos vai brindar com 2 concertos verdadeiramente excepcionais. O primeiro, logo no dia 13, em conjunto com a Orquestra de Câmara Portuguesa, dirigida por Pedro Carneiro, Vela 6911, uma peça encomendada pela Orquestra Sinfónica de Chicago, estreada em 2012 e que teve este ano já, aliás, uma apresentação na Gulbenkian com a Orquestra Gulbenkian. O segundo, no sábado, dia 14, em trio, que tem a particularidade de ser uma espécie de auge da exposição, é apresentado no próprio set da exposição aqui no Jardim de Inverno. Depois, colaboramos com o Festival de Materiais Diversos e com a Culturgest para trazer a Portugal uma panorâmica alargada do trabalho do coreógrafo alemão Raymond Hogg. Teremos espetáculos aqui no São Luís, no espetáculo, cantatas a partir de Bach, nos dias 24 e 25, depois no Castelo de Torres Novas e na Culturgest, e com este conjunto de espetáculos poderemos descobrir ou redescobrir o trabalho muito singular de um bailarino coreógrafo que foi dramaturgo de Pina Bausch e descobriu e desenvolveu uma linguagem muito própria, muito para além das ideias feitas sobre o corpo e sobre a sua expressividade normal. A ligar isto tudo haverá autocarros que andam para cá e para lá, entre Torres Novas, Alcanena e Lisboa, permitindo aos públicos seguirem o programa todo e serem ainda surpreendidos pela presença de António Ónio, um guia de performance muito especial. Depois, a festa de abertura, que se prolonga até 1 de outubro, completa-se com Bruno Nogueira e Manela Azevedo em concerto, a brincarem com as canções mais eminentemente populares da música portuguesa, num espetáculo chamado Deixem Tudo em Paz, com gente boa, muito boa, como poderão ver aí no programa, a dizer Almada, no momento que culmina as comemorações do aniversário de nascimento deste incorrigível artista português, com gente boa, também muito boa, a retomar a leitura do Dom Quixote, de Cervantes, exatamente onde a deixámos há 2 meses, ao fim de 2 temporadas de leitura, já com perto de 50 sessões aqui no Jardim de Inverno. E depois, por último, um Dia Mundial da Música particularmente recheado, com uma cantata de Algibeira, escrita por Cristina Guimarães e João Paulo Esteves da Silva, que mobilizam um coro popular, essencialmente oriundo da Moraria e do Círculo de Relações da Casa da Achada, e finalmente à noite, Noise Surf, com um concerto novo aberto à cidade. É a festa de abertura, de 11 de setembro a 1 de outubro, uma forma, outra, de propor logo no arranque da temporada uma fruição acelerada e vitalista das artes, de exercer desde logo todo o jogo de colaborações e de interdependências de que se faz a programação habitual do São Luís, de propor, de alguma maneira, uma festa do regresso, uma espécie de primavera improvável em que a cidade refloresce depois da interrupção do verão. Depois, até fevereiro, empreendemos 8 coproduções. Com o bando, vamos acompanhar a deriva de uma península que se afasta da Europa, em Jangada de Pedra, de Saramago, um espetáculo que teve já uma estreia da sua versão de rua no Festival Imaginários em Santa Maria da Feira e que aqui fará em outubro a sua estreia em sala. Com Beatriz Batarda e um elenco particularmente notável, vamos visitar Shakespeare e a improvável plasticidade dos géneros e das formas de poder expressa em As You Like It. Em conjunto com o Festival Tom de Image, investimos pela escrita de Maria Teresa Horta e pela música de António Sousa Dias, em A Dama e o Unicórnio, e revisitamos Marguerite Yourcenar através da reescrita de Martim Pedroso em O Canto do Imperador. Celebramos os 125 anos do poeta com os 3 últimos dias de Fernando Pessoa, de António Tabucchi, numa encenação de André Gago. Relemos e descobrimos as mutações dos sucessivos originais escritos por Beckett em À Espera de Godot, de 1949-52, nova tradução e montagem dramatúrgica de Francisco Luís Parreira para uma encenação de Carlos Pimenta. Sentimos A Pele, uma criação de Miguel Moreira para o Útero, uma companhia recentemente deslocalizada de Lisboeta para a sua Vimaranense.
E finalmente redescobrimos o santo padroeiro da cidade em Cabaré Vicente, uma divertida ópera de câmara de José Eduardo Rocha. Pelo meio vamos recordar Fernanda Alves, na escrita de Ernesto Sampaio, com o Teatro da Rainha. Damos lugar a um programa alargado da Companhia Olga Ruiz, com 2 criações, Paraíso e Inferno, um conjunto de filmes sobre o trabalho da companhia e uma conversa com a coreógrafa. Reincidimos no In Shadow, Festival Internacional de Vídeo, Performance e Tecnologia, que realizamos em conjunto com o Voarte. Alargamos pelas músicas, com Ana Bacalhau, Celina da Piedade, Aline Frazão, com o Festival Música Viva, com a estreia de obras novas pelo Grupo de Música Contemporânea de Lisboa, com o encerramento do programa Música com Lata. E iniciamos em janeiro um programa dedicado à infância, que nos levará até ao fim da temporada, com um conjunto de concertos e oficinas da responsabilidade da Companhia de Música Teatral, um programa que chamamos Peça a Peça. Em fevereiro vamos fechar 2 semanas para intervir na instalação elétrica do teatro e logo depois anunciaremos em detalhe o programa da restante temporada. Vão ser 5 meses finais, igualmente vertiginosos, em que vamos prestar uma atenção particular ao 40º aniversário da democracia, ocasião para refletirmos sobre nós próprios e sobre o nosso desejo de futuro, para reincidirmos em Fernando Pessoa e em Shakespeare, para visitarmos Brecht, para regressarmos à Grécia clássica com Eurípides e para regressarmos a Flaubert, do prisma do processo que Madame Bovary valeu. Em relação com o Teatro da Cornucópia, com quem produziremos Ion, com encenação e interpretação de Luís Miguel de Sintra, com Natália Luísa e Diogo Infante, que dirigirá e interpretará respectivamente a Ode Marítima de Pessoa, em pleno centenário do Dia Triunfal, Fernando Pessoa escreveu O Brador de Rebanhos e inventou toda a aventura dos heterónimos, com as Comédias de Mim, que aqui virão comemorar o seu 10º aniversário, com a Mala Voadora e a abordagem de uma versão menos canónica do Hamlet, com O Mundo Perfeito, com o Tiago Rodrigues a escrever e inventar Paris, Flaubert, com o Biteatro de Montreal, com quem empreenderemos uma coprodução, um espetáculo que se chama L'Architecture de la Paix, que junta um elenco de bailarinos, atores e músicos canadianos e portugueses, que buscará também a colaboração das Faculdades de Arquitetura de Montreal e de Lisboa, numa espécie de investigação sobre o que é isso, que é a arquitetura da paz, no sentido literal e direto. Mas também com o TEP, de quem mostraremos os negócios do Sr. Júlio César, de Brecht, com a encenação de Gonçalo Amorim, o Alcântara, um festival que apresenta a situação que atravessamos, aquele eufemismo que usamos para a nossa crise, está em risco e, portanto, é particularmente importante para nós, como produtores, investir, apoiar e fazer com que permaneça um projeto que é emblemático da cidade, mas também com o FINFA, o Festival da Almada, a Escola Superior de Música, a Orquestra Metropolitana de Lisboa, com todos os nossos parceiros habituais que já são relativamente comuns no nosso calendário anual. E, obviamente, sem esquecer esse ponto alto do nosso programa, que é a Festa do Jazz do São Luís e outros programas que a seu tempo serão anunciados. Bom, para rematar, que a exposição já vai longa e os detalhes de qualquer modo podem ser encontrados no caderno de programação que tenho convosco, gostaria apenas de sublinhar o nosso desejo, e reiteramento desse nosso desejo, de favorecer o acesso dos públicos, dos cidadãos à fruição das artes e, de tanto quanto possível, eliminar a barreira económica que pode limitar esse direito de acesso. Portanto, para além de todos os mecanismos de redução de preços que já aplicávamos e de um custo nominal do bilhete que se aproxima, nesta temporada, do preço médio praticado noutras salas com oferta equivalente, apostamos este ano num esforço conjunto com o Teatro Maria Matos e com o beneplácito do Conselho de Administração da EGEAC. Apostamos em preços particularmente acessíveis para menores de 30 anos, um desconto de 50% sobre todos os bilhetes para menores de 30 anos, e no cartão Maria e Luís, especialmente dedicado àqueles que não tinham até agora nenhuma forma de reduzir os seus custos de acesso. Custa 10 €, mas permite acompanhar toda a programação dos 2 teatros ao longo de um ano, com uma redução de 50%, favorecendo, portanto, a persistência e esperamos o prazer de acompanhar com regularidade a programação que oferecemos. Bom, acreditamos no valor essencial que o exercício partilhado das artes incute na economia geral da vida. Acreditamos que um teatro público como este não é senão uma máquina trágica, dramática, cómica, romântica, lírica,
uma máquina de diversão no seu sentido mais nobre e heróico, ou seja, no sentido de um certo deslocamento do olhar que nos permita conhecermos melhor a nós próprios e que nos permita desenvolvermos o nosso olhar crítico sobre o mundo e, importante, confiarmos nas linguagens do sensível para nos reinventarmos e descobrirmos o futuro que nos querem negar. É esta, creio, a missão do Teatro da Cidade: abrir-se aos criadores, escutar as vozes dos autores, compreender os modos dos intérpretes e assumir o desejo nobre de os transportar aos cidadãos. Porque sem a presença empenhada dos artistas não haveria objeto, sem a reverberação que os públicos geram na relação com esses objetos não chegaria a haver obra e não chegaria propriamente a haver cidade. Obrigado. Agradecer a vossa presença, artistas, membros da comunicação social, público também, autores. Queria também, em especial, começar por agradecer e felicitar o Marco Piuta e o José Luís Ferreira pelas programações que nos apresentaram e por traçar destes caminhos que vão totalmente em consonância com aquilo que nos parece a nós ser o caminho que os teatros municipais devem traçar, no sentido em que devem estar abertos à comunidade, ser o pilar de sustentação da cultura, da produção cultural na cidade de Lisboa. Portanto, esta abertura à cidade, por um lado, aos criadores e a estas múltiplas aberturas à cidade, ao país, à internacionalização, aos vários contactos internacionais, esta postura e atitude de trabalho em colaboração e em rede, que eu penso que é fundamental nos nossos dias e que os teatros devem assumir como exatamente uma das formas que os poderes públicos têm de contribuir para a sustentação do tecido cultural do nosso país e da nossa cidade. E, portanto, os teatros são pilares de sustentabilidade desse setor e dessa dinâmica, e, como tal, também nós temos procurado, a nível político, manter também essa estabilidade e essa continuidade e a garantia de condições de produção, de criação e de divulgação que são essenciais neste momento para que a cultura se possa afirmar também como um pilar fundamental da vida das pessoas, da vida da cidade, da projeção, da sua imagem e que, na verdade, em todo o lado está, de algum modo, ameaçada, porque nem toda a gente entende como hoje a cultura invade, quer queiramos ou não, o cotidiano de cada um. Às vezes as pessoas não têm consciência disso, não têm consciência que todos os dias estão a ouvir música na rádio, na televisão, que acabam por estar sempre a ler um livro aqui ou ali, ou vão ao cinema, e tudo isso precisa de meios para vir a público e, portanto, é isso também que dá sentido à vida das pessoas, que dá sentido onde as pessoas podem crescer também do ponto de vista intelectual, emocional e também tornarem-se, olharem o mundo de uma outra forma. Portanto, quero aqui fazer mais uma vez reiterar de quanto para nós é importante que a cultura esteja presente na vida das pessoas e da cidade. Daniela Gonçalves, Saber Viver, Lisboa TV. Queria colocar uma questão a ambos os diretores artísticos, portanto, o Sr. Dr. José Ferreira, portanto, de São Luís, e o Sr. Diretor Artístico do Teatro Maria Matos. É uma pergunta para ambos, uma pergunta que se prende basicamente com o papel, portanto, do financiamento da União Europeia na concretização dos projetos artísticos da nova temporada. Portanto, é esta a questão. Se faz favor. Obrigada. Se calhar começo eu, porque é mais simples. O Marco falará das redes, aliás, que já abordou e que são uma parte importante no financiamento global da sua programação. No caso do São Luís, esse impacto é bastante mais reduzido. Nós tivemos uma candidatura ao programa europeu com a Bienal de Veneza, com o Festival Bitef de Belgrado, com o Festival Temporal de Girona. Desta vez não foi possível obtermos esse financiamento. Estamos a falar de concursos e há projetos que
que são eleitos, outros que não são. Portanto, neste ano, no Orçamento de São Luís, não há propriamente um impacto de dinheiros adquiridos. De qualquer modo, a programação faz-se toda, na sua maioria expressiva, em coprodução, o que implica que há fundos próprios das companhias, há fundos de outros coprodutores que as companhias buscam, ou seja, o investimento que nós efetuamos nos projetos é um investimento que é reproduzido desse modo, ou seja, cada projeto que é aqui apresentado normalmente tem um custo bastante superior àquele que nós suportamos diretamente. Obrigada. Em relação ao Teatro Maria Matos, de facto é uma parceira relevante no nosso orçamento. Como já expliquei, nós tomamos a iniciativa de criar uma rede europeia, juntamos os parceiros, fazemos a candidatura. Neste momento também, como somos as coordenadoras, também estamos a fazer todo o trabalho de juntar as faturas, de contactar, de manter todos os parceiros em linha, que não é sempre fácil, e fazer o contacto com a agência cultural da Comunidade Europeia. Esta rede House on Fire tem um apoio durante 5 anos, que é uma rede que tem um orçamento global de 5 milhões de euros sobre 5 anos. Obviamente não é tudo para nós, seria ótimo, mas não é o caso. E outra rede, entramos como parceiro. Aliás, também é relevante dizer que é a primeira vez em Portugal uma instituição é coordenador, responsável de uma rede com apoio de 5 anos. Outra rede em que entramos agora, Create to Connect, entramos com um dos co-organizadores. Ou se pode ser coordenador de uma rede grande de 5 anos, nem sequer podíamos ser líder deste segundo, mas também não queremos porque é muito trabalho. Mas pronto, esta segunda rede também, neste contexto, também estamos a desenvolver projetos com o apoio da Comunidade Europeia. E em total, já fiz as contas, de facto, o nosso verba destinada à programação no Teatro Maria Matos tem um valor base de 570 mil euros, normalmente. Com os apoios da Comunidade Europeia, cresce para 700 mil euros, ou seja, são por ano, no próxima temporada, 130 mil euros, que se juntam ao montante que temos disponível para investir na nossa programação, nas coproduções. Este montante não é sempre igual, porque é sistema de participação, não é? Assim, a comunidade participa em projetos em 50%, ou seja, à medida que fazemos mais, também é mais com participação. Mas temos, com estes 130 mil euros, é mais ou menos o nível que temos que manter ao longo dos 5 anos para realizar a execução Orçamental. Dentro das duas redes que estava previsto. Muito obrigada a ambos. Obrigada.